Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa lição está um pouco diferente. Nós estamos gravando a lição e você será abençoado com o conteúdo que nós abordaremos aqui. Então, o tema de hoje está na lição de número 12, cujo tema é Vigilância e Oração, o perigo das alianças erradas. E aqui, meus irmãos, o texto áureo diz o seguinte: também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, um sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. E a verdade aplicada ao cultivar relacionamentos, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância, para que esses vínculos edifiquem e não comprometam a sua comunhão. E os objetivos da lição: ressaltar o perigo das concessões ao pecado, reconhecer que escolhas ruins têm consequências ruins e saber que os maus exemplos influenciam as pessoas ao redor. Olha só, meus irmãos, que lição que vai trazer verdades muito abençoadoras para nós. E aqui, para começar, nós iremos fazer a leitura do texto bíblico que diz o seguinte: está em capítulo 13 de Neemias, verso 4 em diante. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Continuando, fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Continuando a leitura, agora no verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E 24, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Meus irmãos, nós vamos ver quais foram as implicações de todas essas escolhas ruins do nosso sumo sacerdote aqui. Então, para começar, vamos fazer uma retrospectiva do que era, né, daquele período. Então, Neemias, ele se importou com a nação que estava em absoluto sofrimento. Os muros quebrados, derribados, destruídos, e Neemias, ele quis ir lá ajudar na reconstrução dos muros. E ele foi, pela graça de Deus. Nós estamos relembrando aqui que foram 52 dias de construção intensa, a população toda se juntando naquela construção, e eles conseguiram fazer todo o muro que havia sido destruído há muitos anos atrás, e até então ninguém tinha conseguido fazer essa reconstrução toda. Mas pela graça e misericórdia de Deus, usando Neemias, que coordenou aquele povo, eles conseguiram construir em 52 dias. E Neemias, a Bíblia diz que ele ficou do ano 20 do rei Artaxerxes até o ano 32 como governador de Jerusalém. Então ele ficou como governador aí por 12 anos aproximadamente, gastou em torno de 2 meses para construir os muros, então foi 11 anos e meio, mais ou menos, mais de 11 anos e meio como governador daquela terra. Só que chegou um momento em que Neemias, ele voltou para o palácio na Pérsia. E ao voltar para o palácio na Pérsia, ele ficou por volta de 5 a 10 anos. Ah, por que isso? Porque as crianças, a Bíblia diz que já estavam crescendo e aprendendo a linguagem. Eles já falavam a língua dos povos daquela região. Então, aprendendo a falar, as crianças nasceram, Neemias voltou, as crianças nasceram, cresceram, já tinha idade suficiente para isso. E aí, nesse momento que Neemias se ausenta, o povo já não tinha mais aquele olhar de Neemias para coordená-los. E aí o que que ficou? Eles ficaram à deriva para cuidar de si mesmos. E eles começaram a se desviar novamente dos mandamentos, se desviar das ordenanças de Deus, que Neemias, sendo usado por Deus, fez com que o povo voltasse para Deus. Há algum tempo atrás, lá no capítulo, por volta do capítulo 10 ali, né? Capítulo 9, eles tinham feito um culto, uma leitura pública, e as pessoas escutaram, se comoveram do ensinamento bíblico, lembraram do que Deus tinha feito na vida deles, tirando eles do deserto, da escravidão, do pecado. Eles choraram, se lamentaram,
E depois de um período ali de aprendizagem, leitura com Esdras, eles assinaram que manteriam a fidelidade. Eles fizeram um contrato de que manteriam a fidelidade. Mas quando Neemias volta para o palácio da Pérsia, eles ficaram sozinhos ali, sem Neemias, eles mesmos por si só, eles começaram a se desviar. E eles romperam aquele contrato que eles fizeram com Deus lá atrás. Então foi de 5 a 10 anos que Neemias ficou fora, e depois Neemias decide voltar. Ao voltar, ele volta para Jerusalém, que é justamente o capítulo 13 que nós vimos, e ele observa que muita coisa tinha mudado até a ida dele para o palácio da Pérsia. O templo estava sendo profanado, a idolatria estava voltando, o pecado estava começando a entrar na vida das pessoas de novo. Olha que reviravolta, né? Sofrimento, reconstrução espiritual, desvio novamente, e Neemias tendo que fazer uma intercessão espiritual, uma faxina espiritual novamente aqui com esse povo. E o que aconteceu? Eliasibe, que era o sumo sacerdote, ele ajudou inclusive na construção dos muros, na construção da porta das ovelhas, que é por onde os animais entravam para serem sacrificados no templo. Era alguém que as pessoas respeitavam e não era aquela pessoa que só ficava olhando. Ele participou da obra e ele era o sumo sacerdote. Só que ele cedeu espaço para Tobias, que era um dos principais inimigos de Neemias, e depois para Sanbalate, a sua herança, né, o seu neto, casou com a filha de Sanbalate. Então Eliasibe, o sumo sacerdote, ele retirou aquilo que estava guardado numa câmara do templo, que era para consumo próprio dos irmãos levitas, que era para cuidado do próprio templo, que era um local de armazenamento de objetos sagrados. E o que ele fez? Ele pegou esse grande espaço e fez um quarto. Olha só, hein? Um quarto, quase que um quarto presidencial para Tobias. Um grande inimigo de Neemias, que participou inclusive de tramas para poder matar Neemias no período que eles estavam reconstruindo os muros. E o sacerdote coloca essa pessoa para começar a dormir lá dentro da casa de Deus, naquela câmara, desalojando aquele espaço, para que virasse uma espécie de hotel, ou talvez ali uma pousada, para que Tobias ficasse por ali. E ali não ficou só nisso, né? O filho de Eliasibe, o sacerdote, o filho que é Joiada, ele também tolerou o declínio espiritual, foi alguém que não levou a sério o mandamento de Deus. O neto de Eliasibe casou com a filha de Sanbalate, outro grande inimigo de Neemias. Então nós temos um problema sério aqui, né? Essa união por conveniência, por parentesco, para que eles ampliassem as suas influências políticas. E o sacerdote permitiu. O sacerdote permitiu que isso tudo fosse feito. Então a história de Eliasibe é um dos exemplos mais contundentes da Bíblia de um líder. Ele começou zeloso, participou da construção dos muros, ajudando nesse processo e terminou em decadência espiritual por falta de vigilância. E nós vamos aprender muito com essa história. Então, Neemias 13 revela como é que o povo de Deus e a sua liderança, eles se aliançaram com os maiores inimigos do povo de Deus. E essa concessão, ela é lenta. A pessoa vai se permitindo devagar. Por fim o inimigo está dormindo dentro da sua casa. Por fim o inimigo está habitando na casa de Deus e o povo está aceitando. Então a lição aborda o perigo das alianças contrárias à vontade de Deus. E no tópico 1, nós temos o perigo de fazer concessões ao pecado, que nós falaremos aqui agora. O primeiro tópico da revista vai focar no colapso administrativo e espiritual do líder religioso Eliasibe, que começou bem, mas depois entrou em declínio. E o tópico 1.1, Eliasibe, um sumo sacerdote atuante. Então, como nós começamos a abordar aqui, ele era de uma família respeitada, sacerdotal, era respeitado pelo povo, era atuante. Então, contemporâneo de Zorobabel, o que ele fez? Coordenou a reconstrução da Porta das Ovelhas, e ela era importante justamente pelo sacrifício que eles faziam no templo, e era um líder religioso que colocava a mão junto da obra com os demais sacerdotes, com os demais irmãos. Então ele não era só aquele que via, né? E esse é um exemplo de que na igreja ninguém está acima do serviço. Então as pessoas têm que ajudar. Esse é um exemplo positivo. Eliasibe, nesse momento, ele estava dando para nós um exemplo positivo. O exemplo de quem estava atuante, que estava ajudando na obra. Então ele era alguém importante, mas não deixou de participar da construção dos muros. Até aqui, Eliasibe é um bom exemplo.
E aí, continuando a história, né? Só que o ativismo no passado, ele não vai garantir a fidelidade no presente. Então, mas eu fiz muita coisa lá atrás. Ok, isso que você fez lá atrás, que eu faço, que eu fiz lá atrás, não é garantia de que daqui para frente eu continuarei fiel aos mandamentos de Deus se eu não permanecer vigilante. Esse é um exemplo daquele que perdeu a vigilância e perdeu a comunhão com Deus. Então, nós não podemos, mesmo sendo ativos na obra de Deus, perder essa vigilância, porque isso não é garantia de que no futuro nós continuaremos fiéis. Então, os irmãos, do tópico 1.2, Eliasib tinha uma função importante, porque ele era um administrador de tudo que girava ali no templo. Então, ele cuidava do templo e aquela área que ele desapropriou para Tobias começar a dormir ali, ela era muito importante para guardar o sustento dos levitas, cantores, porteiros, sacerdotes. Então, até aqui, Eliasib, ele era alguém que era importante para a obra. Então, ele começou bem, começou fazendo parte da construção do templo, fazia parte de funções importantíssimas aqui na administração do templo. E isso aqui é algo que a gente aprende, né? Também, porque tem as mais diversas funções no templo, na igreja, que a gente pode atuar, que são importantíssimas. Cada um ali tem o seu papel, tem a sua função. Só que Eliasib começou a tomar decisões erradas que passou a fazer essas pessoas todas que dependiam dele perder espaço. Levitas, cantores, porteiros, perdeu espaço, porque o local que eles tinham de espaço agora era habitado pelo inimigo do povo de Deus. Então, meus irmãos, no tópico 1.3, Eliasib profanou o templo do Senhor, porque ele trouxe para dentro do templo o inimigo declarado da obra, o inimigo declarado do povo de Deus, e ele desapropriou a câmara, aquela área interna do templo, justamente para colocar o nosso inimigo de Neemias, que inclusive tramou a morte de Neemias. Eles inventaram mentiras acerca de Neemias para colocar essa pessoa dentro do templo. Então, isso causou uma série de problemas futuros. E, inclusive, aqui a gente aprende algo muito importante, que não há aliança, quando esse preço for romper a comunhão com Deus, ela não vale a pena. Não há nenhuma comunhão que justifique nós rompermos a comunhão com Deus. Então a gente sempre tem que fazer essa análise, olhar para dentro de si, olhar para as escrituras, olhar para que tipo de união, para que tipo de conveniência está sendo feita, se ela tirar a comunhão com Deus, se ela profanar o templo de Deus, se ela nos tirar dos caminhos da salvação, ela não vale a pena. E essa aqui foi uma aliança por conveniência. Esse tipo de decisão, ela vai influenciar muito futuramente se nós não tivermos esse filtro nas nossas alianças futuras. Então, no tópico 2, nós veremos aqui o problema sério que é o sincretismo, que é tentar encaixar outras religiões, outras crenças que vão contra a nossa fé, tentar encaixar tudo isso e as consequências que isso gera. No tópico 2.1, então, desobediência à palavra de Deus. Então, Deus já havia advertido Israel para não se unir em casamento com os povos de Canaã. E lá em Deuteronômio a gente vê que, isso justamente explicado, que Deus proíbe esse tipo de casamento, esse tipo de união. Por que isso? Porque essa união entre os povos, o povo de Israel com outros povos pagãos, traria essa influência idólatra para dentro do povo de Deus. Faria com que o povo se desviasse dos ensinos de Deus. E Deus proibiu isso. Só que lá, o povo de Israel não estava interessado mais nesse mandamento. Eles desobedeceram e as consequências já estavam vindo. Então, muitos judeus casaram com mulheres gentias, que eram povos não judaicos, não era o povo israelita, comprometendo a identidade de Israel. Eles foram perdendo a identidade, porque foi tendo uma mistura de religiões e essa mistura fez com que, inclusive, os filhos dos judeus eles já estivessem perdendo a fala, né? O hebraico, por exemplo, a linguagem original deles, eles já não falavam mais. Era a língua dos povos pagãos. E qual que é o problema sério com isso? A Torá, a Bíblia, era lida na linguagem original deles. Eles já, pela sua perda de identidade, eles já estavam perdendo a capacidade de compreensão da palavra, a compreensão dos textos bíblicos, cada vez mais se distanciando da mensagem. Então, a comunhão com os povos pagãos aqui estava resultando um afastamento aos mandamentos. E o que isso poderia trazer para o futuro? O juízo de Deus sobre eles.
Então, meus irmãos, no tópico 2.2, consequências do pecado. Foi um histórico cativeiro babilônico, muito sofrimento que o povo de Israel teve lá na frente, porque foi permitindo que a idolatria entrasse, permitindo que o pecado entrasse novamente, porque foram esquecendo lá dos ensinos lá atrás, que Deus proibiu essa união, se unir com povos pagãos. Essa união com os povos pagãos fez a idolatria entrar junto do povo de Deus. Eles foram perdendo a identidade deles. Tanto que eles não entendiam mais a própria Bíblia, a própria Torá, porque a linguagem que eles estavam falando agora já não era mais a linguagem original deles. Foram perdendo a identidade, perdendo a essência deles. Então a gente tem que se proteger quanto a isso. Nós temos que nos santificar diariamente, nos limpar dessas impurezas que vão entrando devagar e a gente vai permitindo. Certamente o sacerdote não permitiu que Tobias entrasse para morar no templo do dia para a noite. É uma aproximação que ela vai acontecendo e a gente vai se permitindo. Então, quando a gente permite gradualmente que o inimigo vai entrando na nossa casa, por fim, tem um quarto alojado lá. Então, a gente tem que fazer essa limpeza, essa faxina espiritual constantemente, diariamente, para que nós não percamos a nossa identidade espiritual em Deus. E avançando aqui no tópico 2.3, as escolhas ruins trazem consequências ruins, com certeza. As nossas escolhas são sementes, a Bíblia diz isso. Que a gente não se engane, a gente vai plantar e a gente vai colher lá na frente aquilo que a gente plantar. Por exemplo, decisões sobre casamento, profissão, educação dos filhos, a gente tem que ter prudência e oração. São decisões que vão influenciar a nossa vida toda e a gente às vezes banaliza. Então, sempre colocar nas mãos de Deus as nossas decisões, para que a gente tenha orientação de Deus naquilo que a gente vai escolher. A nossa profissão, a gente vai honrar a Deus com ela. Nosso casamento, olha só, nossa construção de familiar, que vai ser a base para os filhos. E inclusive a própria educação dos filhos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos educar, crescer, trabalhar, tudo para a honra e glória de Deus, na orientação dele. E aqui, meus irmãos, ó, nós temos que buscar conselhos de sábios. Às vezes vão faltar. Às vezes a gente quer tomar decisões que, que a gente não tem o conhecimento total. A gente não consegue ver todos os cenários. Primeiro a gente vai orar. Orar também pedindo a Deus sabedoria, discernimento. E também orar para que Deus possa nos direcionar pessoas que nos aconselhem de forma correta. Não é aconselhamento com qualquer pessoa. É aconselhamento com pessoas de Deus. Pessoas que temem. E esses são sábios cristãos que vão nos ajudar a tomar decisões. Então também é prudente que a gente busque conselho dos sábios. E o tópico 3, meus irmãos, maus exemplos são más influências. E aqui, no último tópico, nós vamos ver o efeito cascata, que a liderança do nosso sacerdote trouxe e como é que Neemias interveio, né? Como é que Neemias pôde voltar. Veja que ele ficou governador por 12 anos, ficou fora por aproximadamente uns 5, 10 anos, depois ele retorna. Quando ele retorna, ele vê esse caos que se tornou uma cidade que foi reconstruída por Deus, restaurada na parte física, na parte espiritual, e depois se desviou novamente. No tópico 3.1, filhos que reproduzem os erros dos pais. Então aqui nós temos o erro de Eliasibe, que é o sacerdote que estava tomando essas decisões erradas, e essas decisões que foram impactar na vida dos filhos, do filho dele, no neto. Então as atitudes ruins dos líderes, eles podem levar outros a também seguir o caminho deles. Olha quanto nós temos que ter responsabilidade com as nossas ações. Tem pessoas nos vendo, tem pessoas que se espelham em nós. A gente, quando toma alguma decisão, tem que saber que nós somos cartas abertas sendo lidas por pessoas o tempo todo. E nós somos mensageiros do evangelho o tempo todo. A gente precisa ter essa visão. Eliasibe aliançou-se com Tobias e o seu neto se casou com a filha de Sambalate, os dois maiores inimigos de Neemias. Então eles fizeram um círculo de pecado que se perpetuou de uma geração para outra. Mas aí nós vamos ver nos próximos tópicos que isso não é uma regra na vida do cristão. Isso não pode ser uma regra na vida do cristão. O cristão genuíno tem Jesus, tem a palavra como referência, e essa palavra ela é maior do que qualquer outra referência. A palavra de Deus está acima de qualquer outra referência, inclusive a referência dos nossos pais, que são as nossas maiores referências aqui na Terra. Porque a palavra ela é soberana a tudo e soberana a todos. Qualquer pessoa que esteja contra ela, o nosso filtro será a própria palavra, e nós não seguiremos o exemplo. Então, no tópico 3.2,
A palavra de Deus exerce influência positiva e essa influência, ela vai, olha só, pertencer a uma família ligada aos inimigos de Deus não justifica pecar, porque é essa palavra que vai nos levar a sermos corretos, independentemente do local que nós estivermos. Então, doutrinas fortes, como a lição traz essa ideia que eu coloquei aqui no slide, que doutrinas fortes produzem caráter forte. E a palavra, em primeiro lugar, protege mais, né, do que qualquer outra influência que tenta nos desviar. Então, a palavra, em primeiro lugar, vai nos proteger. Qualquer influência que tentar nos desviar não vai conseguir se a gente estiver com doutrinas fortes, alicerçadas na palavra de Deus. E ainda no tópico 3.2, essa frase é maravilhosa, eu coloquei aqui: o crente não é uma vítima cega do meio. Porque tem alguns filósofos que dizem, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau que ele vai dizer que o ambiente social ele vai deteriorar a natureza humana. Nós temos também, por exemplo, John Locke, que diz que o ser humano é uma tábula rasa, e ele, como se fosse uma carta em branco, que ele vai sendo moldado pelas suas relações sociais. Inclusive, também tem outro filósofo, Durkheim, né? Que ele vai dizer que nós também somos moldados pela nossa relação social, e essa influência ela é coercitiva, a gente não escolhe. Essa influência ela é muito forte e ela vai nos moldar a depender da sociedade que a gente está inserido, a depender das regras do jogo que nós estamos inseridos. E a Bíblia ela nos protege disso. Porque embora seja verdade, isso não é uma mentira que essas pessoas disseram. Isso é verdade na vida do mundo, das pessoas que estão lá fora. Mas isso não é verdade na vida do cristão, por quê? Não é o meio que vai ditar as regras. Não é o local que a gente está que vai ditar as regras. Porque a Bíblia é a nossa referência superior, é a nossa referência principal. E independentemente das regras, ou independente das regras que a sociedade adote, para nós, a Bíblia será sempre a referência maior. A gente não pode se afastar dela. E ali os irmãos, pelo sincretismo religioso, pela perda da identidade cultural, já estavam perdendo a sua essência e já estavam se afastando da palavra, que já não entendiam, já estão uma geração que estava nascendo que não conseguia mais entender a palavra, que a língua delas não era a língua do povo de Deus, era a língua do povo pagão. Então o crente não pode ser vítima do meio. Olha só, hein? Exemplos positivos. O rei Ezequias. O pai do rei Ezequias era idólatra, era um rei cruel. E o rei Ezequias, o que ele fez? Quando assumiu o trono, primeiro mês, fez uma limpeza espiritual. Fez uma limpeza espiritual, limpou o templo estava fechado, ele reabriu, ele fez uma reorganização, ele não priorizou outras coisas, exército, finanças, não, ele fez uma limpeza espiritual, a prioridade dele foi essa. Então é um grande exemplo que pegou uma influência negativa que ele estava vivendo do pai, influência cultural que estava dominante, mas que voltou-se para a palavra e voltou a perpetuar a fé dos irmãos. E outro foi Daniel, que ele viveu na cultura pagã, na Babilônia, e quando ele colocou no coração que não ia se contaminar, ele levou isso a sério para a vida toda. Viveu a vida toda sem se contaminar, e a palavra de Deus foi bússola para ele no tempo todo. Então, meus irmãos, são grandes exemplos para nós, rei Ezequias, Daniel, de pessoas que, embora a cultura, embora a sociedade fosse numa direção oposta, eles foram na direção da palavra. E isso nós temos que nos manter hoje, independente do que acontecer lá fora, das influências. Para nós, a influência superior e maior será sempre a Bíblia e a palavra. É isso que tem que ser verdade na nossa vida. E no tópico 3.3, Deus exige fidelidade. Então, os erros descritos aqui no capítulo 13 vão nos mostrar que essa desobediência trouxe consequências terríveis, alto preço. E, por exemplo, para aquele povo, no futuro foi cativeiro babilônico, foi sofrimento intenso. Aqui, quando nós temos uma vida de obediência, a gente tem uma benção dupla, que é paz aqui na terra e também paz para a vida eterna. Se a gente se perder no caminho, nós teremos prejuízos que vão para além do prejuízo terreno, que é o prejuízo da eternidade. E aí, quer exemplo melhor que o dos apóstolos? Os apóstolos sendo perseguidos pelo imperador, mesmo assim, não se desviaram, eles permaneceram fiéis ao caminho, fiéis à palavra, embora fossem perseguidos de forma violenta, mortos, eles permaneceram firmes na palavra de Deus.
Então a fidelidade ela tem que ser diária, nós temos que praticar, nos perseverar, confessar a Jesus, rejeitar essas concessões diárias que podem nos levar contra o evangelho. E para concluir, Neemias ele tomou duas decisões práticas. A primeira delas foi expulsar Tobias do templo, que tinha se alojado por lá. E a segunda foi fechar as portas da cidade no sábado, porque o povo também tinha profanado o sábado, deixado de guardar esse dia sagrado para eles. E hoje nós trazemos essa reflexão para nós. O que é que tem se alojar nossa mente, nosso coração, que a gente tem que retirar de dentro de nós, que a gente tem que fechar as portas para que essas influências não comecem devagar a ganhar espaço, ganhar terreno, para que possa nos desviar dos caminhos. E outra, nós também devemos nos proteger com santidade, com um pensamento ligado em Deus e jamais nos desviar daquilo que a Bíblia nos ensina, porque a influência externa ela sempre vai existir. A influência externa pode até piorar, inclusive, mas nós não nos desviaremos do caminho se nós estivermos ligados em Deus e ligados na palavra de Deus, para que a gente possa fazer essa faxina espiritual diariamente e permanecermos fiéis a Deus. Tá bem? Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha te abençoado nessa lição e até a próxima, em nome de Jesus. Até mais.